Olá, caros estudantes, como vai? Bom, nessa videoaula nós vamos dar continuidade a, a uma série de videoaulas que nós estamos tratando da filosofia contemporânea, destacando aí a filosofia do século XIX. Já, já falamos em outros momentos sobre a filosofia contemporânea, né, do século XIX, destacando essa distinção entre a filosofia do século XIX e a do século XX, tendo o século XIX como uma era de certezas, de afirmações e de crença exacerbada, inclusive, na potencialidade científica. E já no século XX, essas incertezas começam a surgir. Pois bem, já fizemos esse trabalho de contextualizar, né, esse período histórico, filosófico, e mais especificamente sobre o século XIX, nós já também dissemos que há algumas correntes de pensamento filosófico que se desenvolvem no século XIX. A saber, já tratamos do romantismo, né? Já tratamos do idealismo de Hegel e já tratamos também do positivismo de Augusto Comte, né, kantiano. Então, nessa última videoaula aqui, em relação especificamente sobre a filosofia do século XIX, nós iremos tratar sobre o materialismo, né, materialismo histórico de Karl Marx. Pois bem, para a gente ir se situando no que nós já fizemos, nós já fizemos esse percurso, né, falando aí da contextualização, algumas ideias que marcam, né, esse período, como nós já falamos, e trazendo aí as principais correntes, como o romantismo, já falamos no momento anterior, o idealismo alemão, que também já tratamos, e o positivismo de Comte. Agora nos resta falar sobre o materialismo dialético de Marx, né? Então, a gente avança aqui com o material que nos ajuda a desenvolver essas ideias, e aí a gente vai exatamente trabalhar agora o materialismo dialético de Karl Marx. Pois bem, o materialismo dialético é uma corrente filosófica, né, que utiliza o conceito de dialética, que é um conceito hegeliano, e ele usa esse conceito de dialética para entender os processos sociais ao longo da história. Essa teoria, né, o materialismo, ela faz parte do marxismo, que é uma corrente, né, de pensamento a, organizada, desenvolvida por Karl Marx e Frederico Engels, o seu parceiro de produção teórica. Então, parte do marxismo, o materialismo, parte do marxismo, da ideia de socialismo também, que são ideias desenvolvidas, como eu já disse, pelo Marx e pelo Engels. Então, a, o materialismo dialético é uma filosofia que defende é, que o ambiente, a, o organismo e os fenômenos físicos, eles tanto modelam animais irracionais e racionais, sua sociedade e cultura, quanto são modelados por eles. Ou seja, que a matéria está em relação dialética com o psicológico e com o social. O que nos diz o materialismo com isso? Bom, é uma concepção, é uma filosofia que diz que o ambiente, o espaço onde a gente desenvolve as relações, né, e os organismos e os fenômenos físicos, eles são modelados e os modelam. Ou seja, o ser humano pode mudar o ambiente,
mudar os fenômenos e, ao mesmo tempo, pode ser modificado por eles. Então, ao mesmo tempo que o indivíduo recebe influência do espaço, do ambiente, das questões materiais que o circunda, ele também pode influenciar na constituição desse espaço, dessa matéria, desses elementos que estão próximos a ele, com os quais ele se relaciona, tá? Então, se opõe ao idealismo, o materialismo vai se opor ao idealismo de Hegel, cujos pensadores acreditam que o ambiente e a sociedade, com base no mundo das ideias, são criações divinas seguindo as vontades das divindades ou por outra força sobrenatural. É um pouco a ideia do idealismo que nós já vimos. E o materialismo vai se opor a isso. Então, o materialismo está ligado à ideia de material, de algo concreto. Bom, o materialismo, ele expressa um necessário e mais elevado patamar da reflexão. É uma das correntes filosóficas contemporânea, atual, e que tem grandes influências no pensamento do ser humano, né, contemporâneo, atual. Então, o materialismo influencia muito, inclusive, no sistema de organização político e social. Então, expressa, pois, um necessário e mais elevado patamar da reflexão, liberto, portanto, das amarras dogmáticas e anticientíficas da concepção teológica do mundo. Ou seja, o materialismo, ele rompe com essas ideias fechadas de que o conhecimento é verdadeiro, de que o conhecimento científico a tudo serve, e também rompe com essa ideia de que o conhecimento ele é provindo de algo espiritual, de algo sobrenatural, muito da consciência, né, da razão. Então, o materialismo vai propor que a compreensão da realidade, ela parte da realidade, né? Para compreender o mundo, não serve estar procurando explicações abstratas, como também não serve estar procurando explicações teológicas, tá? Então, para entender o mundo, é preciso compreender as coisas a partir da realidade concreta. E mais conforme com os desenvolvimentos intelectuais e científicos proporcionado pela astronomia, biologia, física, química, em especial com a teoria de Charles Darwin, o darwinismo, que a gente chama, que fala sobre a origem do homem. Enfim, o materialismo é uma corrente filosófica, né, que vai se diferenciar de tudo que a gente já viu anteriormente. No século XIX, houve a efetivação da burguesia, como a gente já viu anteriormente. E, com isso, a implantação do capitalismo industrial, da crítica à sociedade capitalista, suscitada pelas contradições decorrentes, de um lado, do privilégio existencial de poucos, e, de outro lado, do sofrimento e carência das massas proletárias. Destaca-se dois pensadores, Karl Marx e Frederico Engels, que vão exatamente procurar compreender esse processo de revolução industrial, de desenvolvimento do capitalismo, portanto, desses conflitos que vão surgir entre a classe dominante, os que detêm os meios de produção, e a classe dominada, as massas, né, que trabalhava, ou seja, a burguesia e o proletariado. Então, Karl Marx e Frederico Engels vão se preocupar em compreender isso a partir de uma realidade concreta. Ambos vão elaborar uma nova concepção filosófica do mundo, chamando de materialismo histórico, né? E o materialismo dialético,
que vão se juntar depois. Então, Marx e Engels vão ter essa grande contribuição, porque vão elaborar uma nova concepção filosófica. E, ao fazerem a crítica da sociedade em que vive, eles apresentam proposta para sua transformação, propondo aí o socialismo científico, né, implantável por meio de uma revolução do proletariado. Então, Marx e Engels propõem a substituição do sistema capitalista por um sistema que eles vão chamar de socialismo, um socialismo científico. Quer dizer, científico no sentido de afirmar que, do ponto de vista histórico, o que os seus estudos vão comprovar é que o capitalismo é um sistema opressor. Logo, do ponto de vista científico, é necessário que se construa uma outra forma de relações de produção, portanto, de relações sociais, né, que ele vai chamar de o socialismo científico. Então, aqui a gente tem algumas ideias bem gerais sobre o pensamento de Karl Marx, Friedrich Engels. Eles vão fazer uma crítica ao idealismo hegeliano, ou seja, o materialismo histórico, dialético de Marx, é uma crítica, né, direta ao sistema hegeliano, né, a crítica ao idealismo de Hegel. Também, o idealismo tem uma visão materialista da história, como nós já dissemos, né? Tenta compreender a história a partir do que é real, do que é concreto, do que é material. Né? Tem uma visão materialista da história. Não se prende a algo puramente abstrato ou metafísico, não. É uma visão materialista da história. E eles vão tentar compreender como é que o ser humano desenvolve o seu pensamento a partir da realidade concreta da história. E aí Marx vai trabalhar alguns conceitos, como, por exemplo, capital e trabalho, entendendo capital como a mercadoria que se torna dinheiro. Capital necessariamente não é dinheiro, mas é algo que se torna dinheiro, né? Então, no sistema capitalista, a gente pensa em dinheiro. Dinheiro também, mas principalmente a ideia de mercadoria, de consumo. E isso se dá a partir do trabalho. A gente vai ver daqui a pouquinho. E aí tem a dialética marxista, que é uma dialética diferente da de Hegel. Hegel propõe uma dialética muito no campo abstrato, e Marx vai propor uma dialética no campo material, né? Da construção, da interpretação a partir do que é concreto. Tá? Então, Marx também vai desenvolver o conceito de modos de produção, que a gente já viu, os modos de produção primitivo, escravista, feudalista, e, por último, que é exatamente o que Marx vai criticar, que é o modo de produção capitalista. Dentro do modo de produção capitalista, a gente tem as forças produtivas. E aí Marx vai falar das forças produtivas. E tudo isso vai gerar o quê? Lutas de classes. A gente vai ter, já definido anteriormente, duas classes sociais, muito nitidamente resolvida, né? Que é o proletariado, quem trabalha, quem vende a força de trabalho, e a burguesia empresarial, os latifúndios, os políticos, quem detém os meios de produção, quem detém os modos de produção. Então, de um lado, a gente tem os modos de produção, do outro, a gente tem a força de trabalho. Então, por isso, a gente vai ter aí uma luta entre as classes. Tá? Então, aqui um pouco mais para a gente entender o materialismo, né? O ser humano é histórico e social. Marx vai dizer isso assim com muita propriedade, que o ser humano ele é histórico e ele é social, porque ele é histórico, porque ele faz história. O ser humano faz história. No momento atual que fazemos alguma coisa, nós estamos fazendo história. Ele é histórico e social, porque ele é histórico, porque ele constrói a história. A sua própria história, a história dos outros. A gente vai construindo história no nosso tempo. Não podemos mais entender história como algo somente do passado.
A história se faz hoje, se faz agora. E a minha história, ela precisa ser feita por mim, né? Ele é história e social. A realidade social, ela precisa ser construída a cada dia. Ela é construída a cada dia. E ela é construída pelo ser humano. E nós, eu na qualidade de ser humano, tenho esse dever histórico e social de me construir e construindo aos outros. Nesse sentido, a gente tem aí algumas ideias sobre a vida de Marx, que aí vocês podem ler o material, e eu até faço referência aí, aonde vocês podem ler esse texto um pouco sobre a biografia do Marx, que não vamos fazer essa leitura aqui agora. Então, o Marx, como eu já disse, uma é, 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 ele foi discípulo de Hegel, né? Ele foi aluno, ele vem dessa corrente idealista de Hegel, só que ele vai para além disso. Por isso ele ficou conhecido, ele e outros seguidores, como hegelianos de esquerda. Por que hegelianos? Porque eram discípulos de Hegel, e de esquerda porque se contrapunham ao pensamento de Hegel em relação à dialética e tal. Então, Marx é um hegeliano de esquerda. E outros que seguiram Hegel, tal como ele orientava, foram chamados na história de hegelianos de direita. Pois bem, aqui temos um pouco mais sobre Marx, né? Passou a trabalhar, então, em diversos jornais, e foi perseguido muito porque ele fazia muitas críticas ao sistema capitalista. Então, Marx vai de um país a outro, né? Procurando exílio, né? Porque Marx passou por alguns jornais, por alguns trabalhos, e escrevia, e sempre no sentido de criticar o sistema capitalista. E aí, e propor um sistema socialista. Então, isso para a burguesia empresarial, para os políticos, era algo extremamente perigoso, né? Propor a derrocada do sistema capitalista, criticar, e ele fazia essa crítica de forma muito apropriada, porque ele estudou isso no chão da fábrica, então ele interpretava isso à luz de uma realidade concreta, né? Então ele dizia que o capitalismo é opressor, que o capitalismo corrompe o ser humano, que o capitalismo propõe uma estratégia de desumanização do ser humano e exploração da natureza. E aí ele propõe um sistema, né, mais social, que valorize um pouco mais os indivíduos, né, o social, do que propriamente o capital. Então, Marx vai fazer. E aí, Marx vai fazer também a crítica ao idealismo de Hegel, que nós já falamos, né? E aí, nessas críticas que Marx vai fazer a Hegel, ele vai propor uma nova forma de pensar de pensar a dialética, né? Então, a dialética marxista, ela é diferente um pouquinho da dialética de Hegel, porque Marx fez uma crítica radical ao idealismo hegeliano, no qual afirmava que Hegel inverte a relação entre o que é determinante e a realidade material. Viu? Então, Hegel, na concepção de Marx, ele interpretava diferente. E o que é determinado? Então, as representações e conceitos acerca dessa realidade. Porque a filosofia idealista de Hegel seria assim, um, um, seria assim uma grande mistificação que pretende entender o mundo real, concreto, como manifestações de uma razão absoluta. Então, essa era a grande crítica de Marx ao Hegel, né? Não é possível entender a realidade apenas por uma manifestação da razão absoluta. Então, Marx propõe uma interpretação da realidade a partir da realidade. E aí ele vai falar disso em um livro que se chama é, Ideologia Alemã. Ideologia Alemã é um livro clássico do Marx, onde ele vai propor um pouco essa contradição aí do sistema dialético de Hegel para o sistema, para a sua forma de interpretar
à realidade, né? Então, aqui a gente tem uma visão materialista da história, que eu já expliquei. Para o Marx, não há destino, não há destino pronto e acabado. O ser humano é sujeito da sua história e o ser humano precisa saber disso. O ser humano não pode se compreender como um objeto da história. Um objeto é aquele que sofre uma ação e o sujeito é aquele que pratica a ação. Então, Marx vai dizer que o ser humano, o sistema materialista, o Marx, propõe que o ser humano seja sujeito da história. Por isso, ele tem uma visão materialista da história, que a história não pode ser interpretada à luz de ideias, que o materialismo propõe uma interpretação da realidade a partir da realidade, tendo o sujeito, ou sendo o sujeito protagonista da sua própria formação. E para o indivíduo se tornar sujeito da sua própria história, é preciso ele ter consciência de que o modo de produção a qual ele está inserido é quem determina as suas condições de vida, as suas relações, inclusive a sua forma de pensar. Ou seja, Marx está dizendo que o sistema capitalista se estruturou para fazer a gente pensar do jeito que ele quer que a gente pense, que a gente viva do jeito que ele quer que a gente viva, ou seja, nos tornando o objeto da história e não sujeito. Daí o sistema, daí o modo de produção capitalista ser considerado, né, manipulador, opressor, excludente, degradador da humanidade, por conta dessa reflexão que Marx faz, tá? E aí, como nós já falamos, Marx trabalha o conceito de capital e trabalho, né? Compreende-se aí a importância que Marx deu à análise sobre o trabalho. Marx desenvolve todos os seus estudos a partir de uma categoria de análise que é o trabalho e o capital, né? Então, conforme procurando mostrar no capítulo anterior, o Marx ele reconhece o trabalho como uma atividade fundamental do ser humano. Para Marx, o trabalho é necessário ao ser humano, porque é a partir do trabalho que o ser humano se humaniza na relação com a natureza e na relação com o outro. Agora, quando esse trabalho se torna uma atividade massacrante e alienante, que é o que acontece no capitalismo, esse trabalho desumaniza. Esse trabalho desumaniza o ser humano. Ou seja, a função do trabalho no sistema capitalista não é humanizar o ser humano, e sim desumanizar, quando ele é posto numa situação em que ele tem que trabalhar o tempo inteiro. E tudo se torna mercadoria. Mercadoria é aquilo que vai para o mercado, no espaço de compra e venda, e é atribuído um valor de compra e venda, né? Essa demonstração se desenvolve em vários textos, mas de forma mais rigorosa em um livro do Marx que se chama O Capital, né? Nesse livro, ele expõe a lógica do mundo de produção capitalista e faz aí uma boa reflexão para a gente entender como é que o capital e o trabalho interferem na vida do ser humano, tanto de quem tem, né, as condições de produção, como de quem tem a força de trabalho, né? Então, é nisso que consiste a filosofia marxista. Então, a gente vai chamar aí da dialética marxista, que eu já expliquei. Então, Marx também entende o desenvolvimento histórico-social como decorrente das transformações ocorridas no modo de produção, ou seja, o Marx vai dizer que o ser humano vai se transformando, vai mudando a sua forma de viver, portanto, a sua forma de pensar, dependendo do modo de produção a qual ele vive. Então, se nós estamos vivendo no modo de produção capitalista, a gente vai pensar de determinada forma. E aí o capitalismo impõe uma condição, que é uma condição desumanizante também, que é a ideia de produção de mercadoria. O capitalismo produz mercadoria, cria mercadoria e cria a necessidade nas pessoas de termos essa mercadoria. Então, aí tem a ideia do consumismo exacerbado,
que é um desvio, né, da formação contemporânea do ser humano. Nossa, por exemplo, né? Então, Marx vai fazer essa reflexão aí, pensando um pouco sobre é, capital e trabalho, tá? Então, aí tem mais informações no texto que sugiro que vocês continuem a leitura, né? Então, aqui os modos de produção e as forças produtivas que eu falava, para a gente entender um pouco mais, o modo de produção é exatamente a maneira como se organiza a produção material das coisas, em dado estágio de desenvolvimento social. Ou seja, o modo de produção hoje é o capitalismo. Essa maneira depende do desenvolvimento das forças produtivas. E o que são as forças produtivas, professor? A força de trabalho humano. E os meios de produção, por exemplo, as máquinas, as ferramentas, tal. E da forma das relações de produção. Então, um, sistema, um modo de produção, ele vai determinar as forças produtivas, as relações de produção, como tudo isso vai acontecer. E no sistema capitalista, os modos, as forças produtivas são máquinas, são indústrias, é a terra, né? E a própria força de trabalho dos indivíduos. Então, alguém tem os meios de produção, no sistema capitalista, né? Os meios de produção e alguém tem a força de trabalho. Isso vai acarretar o quê? No que a gente vai chamar de luta entre as classes, né? Então, eu já falei para vocês que ao longo da história houveram alguns modos de produção, tipo o comunismo, o escravismo, o feudalismo e agora na Idade Moderna até a contemporânea, a gente tem o sistema capitalista do qual nós estamos falando. Então, no modo de produção capitalista, há essa disputa entre as classes. Marx vai chamar isso de luta de classes, né? Caberia, segundo Marx, à classe social, que possui um caráter revolucionário nesse momento, intervir através de ações concretas. Então, Marx propõe aos trabalhadores, que ele vai chamar de uma classe revolucionária. Para Marx, os trabalhadores formam uma classe que precisa ser revolucionária, revolucionária no sentido de criar ações que faça com que esse indivíduo mude as suas condições históricas, não se conformando com a opressão posta pelo sistema capitalista, pelos industriais. E foi o que aconteceu, por exemplo, na passagem do feudalismo ao capitalismo, através da Revolução Burguesa, que a gente já viu um pouquinho. Então, Marx propõe essa ideia de revolução, chamando de revolucionária a classe dos trabalhadores. Então, Marx sintetiza essa análise na afirmação de que, ele vai dizer, a luta de classe é o motor da história. A luta de classe é o motor da história. Então, Marx vai tratar, né, da luta de classe, dizendo que é a luta de classe que movimenta a história. Isto é, a luta de classe faz a história se mover. Por isso, ele tem um livro, um Manifesto Comunista, onde ele escreve sobre isso. E aí tem uma citação. E aí, de acordo com Marx e Engels, né, o capital também criou uma classe revolucionária. Então, o capital se constitui como um sistema de produção, portanto, tem uma classe social muito evidente, que é a burguesia, mas, ao mesmo tempo, cria uma outra classe social que ele vai chamar de proletário, que são os proletariados, né? Isso a partir da Revolução Industrial, depois vem a Revolução Francesa com essa ideia de igualdade, enfim, aí tem toda essa disputa a partir dessa ideia de igualdade. Então, para finalizar, a gente tem aqui um esqueminha, onde a gente interpreta a realidade à luz do marxismo, né? Então, vamos pensar, para Marx, a realidade era concebida por, né? Aqui a gente tem a ideia de Marx e a ideia de Hegel. A gente compreende melhor a ideia de Marx quando a gente entende a de Hegel, porque são antagônicas. Então, vamos pensar. Aqui a gente tem a realidade, tem a história e tem o movimento dialético.
né? Então, vamos pensar. A realidade era concebida por Hegel, que a gente já viu, por Hegel, né? Do ponto de vista idealista, porque ele era idealista, a partir do espírito, o espírito que vai guiar a história. E aí a gente tem esse mesmo espírito que é substância e que é sujeito, ou seja, é algo abstrato. Tem sujeito, mas a substância aí está ligada à questão das ideias, né? Nesse sentido, a gente vai ter aqui substância e sujeito apresentado como o movimento dialético para Hegel. Esse movimento dialético para Hegel é caracterizado por um movimento de embate e superação das contradições, dividido em três momentos, que é a passagem do ser em si, que é a tese, eu já falei para vocês a tese, para um segundo momento, que é a antítese, que é uma outra ideia, ou seja, é a refutação dessa ideia. Tenho tese e tenho a antítese, que é a ideia de se tornar outro, a partir dessa reflexão, que se torna a síntese, né? Então, é a mesma coisa transformada em outra coisa. Essa é um pouco a ideia da dialética, que em Marx continua também. A diferença é que Marx vai trabalhar a questão da materialidade, tá? Que é o que a gente vai ver aqui. E para Marx, a realidade é concebida por Marx do ponto de vista materialista, com condições materiais de vida, que vai influenciar na história, né? Que vai influenciar. E essas condições materiais de vida, elas moldam os seres humanos que vão construir a história. Veja, que vão construir a história. E essas condições de vida, elas se manifestam na natureza também. Então, eu vou ter natureza e ser humano que vão se transformando de acordo com o movimento dialético. Porque no momento que o ser humano age sobre a natureza, que o ser humano trabalha, que o ser humano modifica alguma coisa, ele vai se modificando também. Por isso a ideia de histórica e dialética, porque muda a história, mas ao mesmo tempo vai se mudando. E quando você se muda, você é dialético, né? Nada do que foi não será mais do mesmo jeito. Então, a gente muda o tempo todo. As coisas mudam, mas sem deixar de ser a gente mesmo. A ideia de tese, antitese e sintese. Muda, mas sem deixar de ser a mesma coisa. Ou seja, a tese passou por um processo de modificação, de transformação, de crítica e se tornou síntese. Então, é a mesma coisa, só que mudada. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Então, essa é um pouco a ideia, né, da diferença aí do Marx e do Hegel. E, para finalizar, o Marx consegue influenciar, como eu falei para vocês, depois que Marx, né, se vai, depois que Marx morre, as suas teorias conseguem influenciar de forma grandiosa em muitos países, e ainda hoje. Não sei se vocês já ouviram a expressão, eu sou marxista. Então, as pessoas têm receio de quem é marxista, porque tem toda essa carga revolucionária aí, e Marx conseguiu influenciar, né? Marx influenciou o mundo contemporâneo em termos teóricos e práticos, e ele inspirou várias correntes filosóficas, né? Movimentos operários e revoluções em vários lugares do mundo. Por exemplo, na Alemanha, o Marx vai conseguir influenciar vários pensadores com várias ideias. Rosa Luxemburgo, por exemplo, que é uma grande revolucionária. Então, na Alemanha, Marx vai conseguir revolucionar grandemente, até porque ele era da Alemanha, embora ele tenha passado por vários. Na União Soviética, que é a junção da Rússia com outros países, ele vai conseguir influenciar o Lenin, que vai ser um protagonista da Revolução Russa, né, influenciar na construção de partidos políticos democráticos, né?
o Trotsky, que também é uma liderança da Revolução Russa, soviética, de 1917. E aí a gente tem ainda a influência de Marx com o Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi na Itália, que contribuiu, né, para a teoria marxista, desenvolvendo reflexões a partir da ideologia. Então, esses pensadores que foram influenciados por Marx, eles não só foram influenciados, eles foram influenciados, pegavam os estudos de Marx e contribuía fazendo interpretações no seu tempo histórico, no seu momento, na sua conjuntura política onde estava. Na Hungria, por exemplo, Marx contribui bastante com ideias, né, e com propostas de ações a partir de Lukács, que é um filósofo que a gente estuda pouco, porque ele vai mais nessa linha política, né? Então, Marx consegue influenciar muita gente em vários lugares, entre outros nomes que vão depois, que a gente vai ver agora no próximo momento, no século XX, o que a gente vai chamar de Escola de Frankfurt, na Alemanha. Então, alguns estudiosos de Marx vão desenvolver já final do século XX até agora, ainda há, né, os filósofos frankfurtianos. Frankfurt é um local, uma cidade da Alemanha, onde tem uma instituição e fundaram lá um instituto que estuda as ideias de Marx. E aí a gente tem vários filósofos, por exemplo, Eric Hobsbawm, Steve Mesarius, tem vários filósofos que a gente estuda e que são influenciados por Marx e que abriram a Escola de Frankfurt, que é um grupo de pensadores que vão pensar a partir de Marx. Tá? Então, na França, por exemplo, ele contribuiu com Althusser, que vai fazer críticas duras também ao sistema capitalista, a partir da França. Enfim, a gente tem aí a grande contribuição. E, para finalizar, a gente tem aqui os tópicos todos que nós estudamos nessa filosofia contemporânea do século XIX. O romantismo, do qual já tratamos, o idealismo, né, de Hegel, a contestação dos filósofos a partir do sistema de Hegel. Depois vimos o positivismo de Comte, assim, fazendo também as críticas, e agora, por último, o materialismo de Marx, com a ideia da dialética marxista e com as concepções que Marx tem sobre a história. Tá? Então, a gente finaliza por aqui essa série de aulas sobre a filosofia contemporânea, o século XIX. A gente continua com a filosofia contemporânea, mas analisando o cenário já do século XX. Ok?